Irmãos, aconteceu um fato histórico em Israel. Eu recebi um vídeo, e assim que eu recebi um vídeo, o irmão Miros me mandou a matéria que está se abrindo um caminho de paz entre Israel e a Palestina, e dizem que o Hamas já está apavorado com a decisão. Olha lá, ó. Uma nova oferta palestina de paz com Israel. Os sheiks de Hebron propõem deixar a autoridade a Palestina aderir ao acordo de Abraão. Saiu no jornal, para você ter ideia. A ideia é uma solução de 2 estados para Israel, e os palestinos nunca pareceu tão fútil quanto nos meses desde 7 de outubro de 2023. Mas talvez isso abra portas para uma nova maneira de alcançar a paz. Queremos cooperação com Israel, disse o Sheik Wad, também conhecido como Abu Sanad, de sua tenda cerimonial em Hebron, a maior cidade da Cisjordânia, localizada ao sul de Jerusalém. Queremos coexistência. O líder do clã mais influente de Hebron já disse coisas semelhantes antes, assim como seu pai, mas dessa vez é diferente. O sheik Abu Sanad e outros 4 sheiks importantes de Hebron assinaram uma carta prometendo paz em pleno reconhecimento de Israel como um Estado judeu. Seu plano é que Hebron se separe da autoridade palestina e estabeleça um emirado próprio junte-se aos acordos de Abraão. A carta é endereçada ao ministro da Economia israelense, ex-prefeito de Jerusalém, que levou o senhor Jaar Bari e outro sheik à sua casa e se encontrou com eles mais de uma dúzia de vezes desde fevereiro. Eles pedem que ele apresente ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e aguarda a sua resposta. O Emirado de Hebron reconhecerá o Estado de Israel como Estado-nação do povo judeu, escrevem os sheiks, e o Estado de Israel reconhecerá o Emirado de Hebron como representante dos residentes árabes no distrito de Hebron. Aceitar Israel como um Estado judeu vai além das autoridades palestinas jamais foi, e põe de lado décadas de rejeição. A carta busca um cronograma para as negociações da adesão ao Acordo de Abraão e um acordo justo e decente que substitua os acordos de Oslo, que só trouxeram danos, morte, desastre econômico e destruição. O Acordo de Oslo, firmado por Israel e pela Organização para a Libertação da Palestina na década de 90, trouxeram sobre nós a corrupta autoridade palestina. Em vez de reconhecer a liderança local, tradicional e autêntica, esses seriam os clãs, as grandes famílias que ainda moldam a sociedade palestina. O sheik propõe que Israel admita 1.000 trabalhadores de Hebron por um período experimental, seguidos de mais 5.000. O sheik e outros sheiks importantes afirmam que o senhor Barkat lhes informou que esse número aumentará para 50.000 trabalhadores ou mais de Hebron. O trabalho em Israel é uma fonte valiosa de renda para as comunidades palestinas que tiverem pouco desenvolvimento próprio sob o governo da autoridade palestina. Mas a maioria das autorizações foi suspensa após dia 7 de outubro. A carta do sheik promete tolerância zero ao terrorismo por parte dos trabalhadores, em contraste com situações atuais em que a autoridade palestina presta a homenagear terroristas. E tá aí, irmãos. Isso daqui é algo, eu vou dizer assim, irmãos, para quem estuda profecia, é algo sobrenatural. Porque nós estamos com uma pressão agora sobre o pseudo-estado da Palestina e os clãs, as famílias tradicionais árabes da região da Palestina,
estão se fortalecendo e indo a favor do acordo de Abraão, e eles vão enfraquecer o Hamas, principalmente, na realidade, a faixa de Gaza. Eu acredito que no máximo 3 meses eles vão relocar todo mundo naquela região. Então eu digo para vocês que isto é sobrenatural, tá? Isso aponta claramente para uma falsa paz, principalmente no Oriente Médio. E eles dizem, né, que o Hamas está em pânico total, primeira reativação do comando conjunto desde outubro de 2023. Hamas acusa os sheiks de traição e ameaça a execução de Abu Sabad. Panfleto feroz divulgado contra os traidores da causa palestina. A proposta síria chocante, regime de Ahmed al-Shara oferece 1/3 das colinas de Golã, cidade de Trípoli, norte do Líbano, em troca de reconhecimento israelense, proposta vazada por canal russo na Síria. E qual é o contexto geopolítico do que os sheiks estão fazendo e a Síria está fazendo? Esta é a primeira vez que líderes palestinos oficiais reconhecem Israel publicamente, representando rachadura histórica na frente palestina. Hamas demonstra desespero e reativar o comando conjunto adormecido. Significado histórico: possível início do colapso da unidade palestina e emergência de novas lideranças expostas à coexistência com Israel. Acabou, meu irmão. A gente está vivendo um tempo em que a profecia, ela está se cumprindo de uma forma muito clara, muito nítida. E aí você vê que o Benjamin Netanyahu era para ter sido julgado, o Trump botou pressão e eles não vão julgar Netanyahu, e Netanyahu e Donald Trump têm um mentor, na minha opinião, e muita gente acredita nisso, que o mentor por trás de uma Gaza totalmente renovada, turística, o mentor da queda de Bashar al-Assad na Síria, veja, a Síria reconheceu que as colinas de Golã pertencem a Israel. Isso nunca aconteceu, meu irmão. Nunca aconteceu. Então, a gente está vendo claramente a profecia se cumprir, e eu acredito piamente que o mentor por trás de tudo isso se chama Jared Kushner. O mentor por trás de todo o acordo de paz, o acordo da família abraâmica, do racha de palestinos. Agora, veja, os sheiks estão se levantando contra o pseudo-estado da Palestina. E aí você vê, o Irã está silenciado. Eu vi agora o Donald Trump dizendo que está querendo, né? Eles querem visitar as questões do enriquecimento do urânio no Irã, mas foi proibido. Mas eu acredito, o Hezbollah, você já não ouve falar. A Síria está aceitando fazer paz com a Jordânia. Irmão, você parou para imaginar? Eu vou repetir. A Síria está aceitando fazer paz com a Jordânia. Então, assim, ó, eu vou dizer para vocês
que o que nós estamos vendo, eu já li o resumo, irmão Mibs. O que nós estamos vendo é altamente profético. Olha isso daqui, irmãos. Olha isso daqui, ó. Como deve ser a paz entre Israel e a Síria? Após a primeira declaração pública de um membro do governo de Israel sobre a possibilidade do restabelecimento de relações diplomáticas com Síria e Líbano, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já assinou a ordem executiva que encerra as sanções ao governo de Damasco. A paz com a Síria, no entanto, ainda não aconteceu. Quando houver um acordo, as informações seguem de dificilmente será uma paz plena, que irá permitir turismo entre os países, por exemplo. Pelo menos esse deve ser o perfil do acordo num primeiro momento. A relação entre Israel e Síria vão começar com uma espécie de pacto de não agressão, cujo foco será a estabilidade regional, será a chamada paz fria, mas num nível mais baixo, em cooperação a exemplos regionais, como a relação entre Israel e Jordânia. Egito e Jordânia mantêm relações plenas com Israel por projetos conjuntos, turismo, embaixadas abertamente estabelecida nos países. Mesmo assim, no entanto, dificilmente há intercâmbio culturais, por exemplo. E agora, a Jordânia, 2 milhões de palestinos registrados oficialmente como refugiados e cerca de metade, 11,5 milhões de cidadãos têm ascendência palestina. Ao longo desses quase 2 anos de guerra, houve uma série de grandes manifestações contra Israel no país. Então, tá aí. A Síria está se aproximando. Os sheiks estão se aproximando. O príncipe herdeiro da Arábia Saudita está se aproximando. O Catar está se aproximando. Então, é um tempo naquela região ali de uma paz que não é duradoura, né? É uma falsa paz que está se estabelecendo. E eu costumo dizer, e vou falar novamente, irmãos, não existe paz mundial sem Cristo. A paz mundial, aonde nós teremos um governo que vai trazer justiça divina sobre a terra, será apenas no milênio. Só depois do milênio. Mas nós estamos aí vendo coisas históricas acontecer, e uma delas são os sheiks se levantar contra a própria Palestina.